terceiro ano, tudo bem? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre o histórico da química orgânica, né? Como surgiu essa diferenciação do que é um composto orgânico e um composto inorgânico. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês, quimicamente falando, qual é a diferença de um composto orgânico para um composto inorgânico. Confere aí. Bem, eu vou falar agora um pouquinho sobre as principais diferenças entre os compostos orgânicos e os inorgânicos. Lembrando que o que vocês estudaram em Química no primeiro e no segundo ano foi basicamente a presença dos compostos inorgânicos, né? Então, vou dar ênfase aí ao falar como se formam, né? De que elementos se formam os compostos orgânicos. Então, a diferença principal entre esses compostos contra essa composição de elementos é que a maioria dos compostos orgânicos são formados por elementos muito parecidos, e são poucos elementos. Quem são eles? Basicamente, aqui a gente tem que ter bem claro o principal deles, que é a presença aqui do carbono. Então, o carbono ele está presente em todos os elementos. Então, não vai ter nenhuma exceção de algum composto orgânico que seja classificado como orgânico e não tenha carbono. Ao contrário, pode existir, professora? Pode, né? Por exemplo, o dióxido de carbono, né? O CO2, que é um gás presente na atmosfera. É um composto que tem carbono? Sim, é um composto que tem carbono, mas não é classificado como orgânico. O carbonato de cálcio, vai ter lá um carbono na sua composição? Tem um carbono, mas também não é um composto orgânico. Então, existem exceções ao contrário. Então, eu tenho compostos que podem ter carbono e não serem orgânicos, mas todo orgânico tem carbono. Tá? Então, essa é a principal informação aqui. Junto do carbono, então, quem mais vai aparecer, quem é mais comum? O oxigênio, né? Ele é um parceiro bem comum junto ao carbono, o nitrogênio e o hidrogênio. Ah, só esses 4, professora? Não, né? O que eu estou dizendo aqui é os que são mais comuns. Então, é onde vai aparecer uma gama muito maior de compostos orgânicos. Pode ter um cloro? Pode ter um bromo, enfim, pode ter outros elementos aparecendo junto nesses compostos orgânicos. Mas estes 4 aqui, carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, são os mais comuns. Toda aquela nossa gama de elementos lá na tabela periódica, os metais, os elementos de transição, enfim, todos os outros, geralmente são eles que vão formar os compostos inorgânicos. Então, é o que está escrito aqui, que entre os inorgânicos, essa composição qualitativa, ou seja, de tipo de elementos químicos que os formam, é muito maior, tá? Então, a primeira grande diferença entre os compostos orgânicos e os inorgânicos é essa. Que tipo de elemento vai formar esses compostos, ok? E interessante aqui também frisar é que apesar de ser poucos elementos que formam os orgânicos, hoje, né, dentro da química, a gente tem muito mais composto orgânico do que inorgânico. Então, se eu pegar só esses poucos elementos e ver o que eles formam de compostos, tem uma gama de composto muito maior do que os outros elementos formando compostos inorgânicos, certo? Bem, nós vamos agora então falar sobre uma segunda característica que diferencia esses compostos. Então, nessa tabela aqui, vai mostrar um pouquinho as propriedades, né? O que tem de propriedades assim práticas entre compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Aqui, é importante eu frisar aqui algumas características físicas, como, por exemplo, essa solubilidade, onde dentro dos compostos orgânicos, normalmente, eles são pouco solúveis, né, em água,
E os inorgânicos geralmente têm uma solubilidade bem maior. A gente pode pegar aqui um exemplo, né, de alguns solventes, né, que não vão ser bem dissolvidos, né, na água, o óleo, por exemplo, e que são compostos orgânicos que não são solúveis em água, e os inorgânicos, por exemplo, o sal de cozinha, tem uma solubilidade bem boa em água. Claro que sempre aqui, quando a gente fala dessas propriedades, existem exceções, tá? Então, tô falando de um modo bem mais geral, tá? Com relação a temperaturas de fusão e ebulição, né? Os orgânicos, a gente está falando em temperaturas bem mais baixas do que os inorgânicos. Né? Então, em que temperatura, né, ele vai passar de estado físico, né? Do líquido para o vapor, né? Do sólido para líquido, tudo isso dentro dos orgânicos vão ser temperaturas bem mais baixas do que comparado lá com meus inorgânicos. Quanto à condutividade elétrica, aqui a gente já, intuitivamente, a gente já poderia dizer como é que eles se comportam. É só a gente pensar nos materiais que a gente usa como ou isolante ou como uma condução boa elétrica, né? Então, se a gente pensar numa fiação, por exemplo, da nossa casa, os fios são fios de cobre que conduzem a energia elétrica. Cobre, né, é um metal, então ele é inorgânico, então é bom condutor. Mas para eu não ter choque, por exemplo, o que eu tenho que recobrir aquele fio de cobre? Com, por exemplo, uma fita isolante, quando eu vou mexer, né, eu vou usar algum material de borracha, que tudo isso é isolante. Então, plásticos, borrachas, tudo isso é material orgânico. Então, grande capacidade de ser isolante elétrico. Outra característica é a resistência ao aquecimento. Os orgânicos, né, têm uma baixa resistência e os inorgânicos uma alta resistência. Também a gente pensar na parte de metais, né, que não é qualquer calor que vai fazer ele, por exemplo, trocar de estado físico, vai ter alguma alteração em propriedade. Já nos orgânicos, sim, né, qualquer aquecimento, a gente vai ter uma evaporação, a gente vai ter uma alteração aí nesses compostos. Né? Um exemplo até, por exemplo, os meus medicamentos, que, né, eles são sempre, né, lá nas caixinhas está escrito, manter numa temperatura ali de 10 a 30 graus, sempre uma temperatura controlada, né, porque tem que ser temperaturas mais baixas para manter as propriedades químicas, né, a propriedade do fármaco que tu espera daquele medicamento. Então, isso é uma questão bem importante. E, por fim, a inflamabilidade. Aqui é bem também fácil da gente associar, que basicamente tudo que a gente conhece como combustível, né, ou seja, que a gente conhece que é inflamável, a gasolina, o álcool, o diesel, a lenha, o carvão. Então, tudo isso, né, tudo que a gente pensar em o que a gente usa como combustível é material orgânico. Então, dentro desse material orgânico, a gente tem uma inflamabilidade bem alta. E os inorgânicos não são inflamáveis, tá? Então, basicamente aqui, né, nesse quadro, a gente vê as principais características dos compostos orgânicos, dos inorgânicos, nas principais características físicas, ok? Então, por hoje, a gente encerra nossa aula aqui, onde a gente conseguiu já fazer essa diferenciação de como pensar o estudo de um composto orgânico, né, e o que ele tem de especial. Certo? Então, um grande abraço a todos.